Hoje a gente vai bater um papo sobre como ser mais independente. Independência sempre foi uma coisa muito importante pra mim e eu acho assim que muita gente ainda relaciona ser independente com a idade, né? E independência, claro, ela vai vindo também com a maturidade, só que mesmo assim a gente ainda pode ver muitas pessoas que são adultas e que ainda não são independentes. E quando eu tô falando aqui sobre independência, eu não estou falando sobre a questão financeira, de ser independente financeiramente. É claro que isso também influencia para tu ter mais maturidade e ter a tua própria independência, mas aqui eu tô falando sobre o aspecto emocional, né? Então tu conseguir tomar as tuas próprias decisões sem depender da aprovação externa, das pessoas te darem uma opinião e te falarem aquilo que tu fazer. Tu tem independência para fazer o que tu quer na tua vida, então ir atrás de objetivos, de mudanças, sem esperar que alguém vá lá e te empurre para fazer. Tem independência para fazer as coisas sozinha, então de gostar da tua própria companhia e fazer atividade sozinha mesmo. E eu acho que isso às vezes é uma coisa que a gente fica esperando que vá aparecer, mas na verdade é preciso trabalhar para isso, né, para desenvolver a tua própria independência. E eu sempre me considerei muito independente, mas espera lá. Eu me considerava independente porque eu sempre assim gostei de tomar iniciativa, eu fazia as coisas quando eu era criança, adolescente. Então eu queria fazer minhas coisas e eu realmente tinha minha opinião própria, mas apesar disso, né, eu sempre falava que eu queria sair de casa com 18 anos, ter minha própria casa, cuidar da casa, pagar as contas, só que isso acabou não rolando porque eu não tinha dinheiro na época. Apesar disso, em relação a outras coisas, eu era bastante dependente. Então, por exemplo, eu não era acostumada a fazer coisas sozinha. Então, sempre que eu tinha que, sei lá, eu ia fazer compras, eu tinha que levar alguém junto comigo. Eu ia sair de casa para ir no médico numa consulta, eu tinha que levar alguém junto comigo. Então, não era nem algo que eu pensava, simplesmente era o meu automático ter uma companhia. E aí, nos momentos que eu tava sozinha em alguma situação, eu me sentia estranha, porque eu não estava acostumada a estar sozinha. E aí eu comecei a notar, peraí, eu preciso fazer uma coisa diferente para mudar isso, porque eu queria realmente me sentir bem estando sozinha em determinada situação. Eu comecei a fazer várias coisas práticas que eu trouxe aqui para falar. Eu separei 5 coisas práticas para tu se tornar mais independente, que com certeza vão te ajudar bastante se hoje tu sente que isso precisa mudar. Então vamos lá. A primeira coisa é tu se acostumar a fazer coisas sozinha e curtir a tua própria companhia. Quantas vezes talvez tu já deixou de fazer alguma coisa, deixou de ir no shopping, deixou de ir no cinema, deixou de ir num café, comer uma coisa legal, porque não tinha ninguém para ir contigo? Eu sei que eu já fiz isso, então eu nunca pensava em, por exemplo, me levar para fazer compras. Eu sempre achava que eu tinha que ir com uma amiga, ou que eu ia com o Jimmy junto, ou eu ia com a minha mãe, então parece que eu sozinha não fazia sentido. Só que hoje eu percebo que é maravilhoso quando a gente curte a nossa própria companhia. Afinal, tu tá contigo 24 horas por dia e por que não te levar para fazer alguma coisa legal, sabe? Alguma coisa que tu gosta. Então, mesmo que hoje, assim, tu não esteja acostumado, que tu se sinta estranha, não deixe de fazer isso. Às vezes eu acho que um pensamento que bate muito pra muita gente mas o que as pessoas vão pensar de eu estar sozinha no cinema, por exemplo? E a real é que ninguém liga, ninguém vai pensar absolutamente nada sobre isso. E mesmo que pensassem, isso não influencia nada na tua vida. Então, fazer coisas sozinha, isso é algo legal. Eu sempre já estive acostumada a fazer coisas sozinha em casa, assim. Eu gosto muito de ficar lendo, fazer as unhas, fazer um curso que eu gosto, ou planejar meus objetivos. Enfim, eu gosto muito de ficar sozinha em casa, mas sair eu já não era acostumada e hoje é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. A segunda coisa para desenvolver mais independência é agir, mesmo quando tu não se sente completamente segura. Então, é tu realmente se colocar em situações em que tu tá desconfortável, que tu não tá ali 100% confiante, porque é encarando esse tipo de situação que tu vai conseguir desenvolver a tua autoconfiança e ser mais independente, sabe? Se virar mesmo. E esses dias aconteceu algo que a gente não tem carro, né? A gente não usa carro aqui porque aqui é tudo perto, então a 10, 15 minutinhos a pé a gente tem tudo à nossa disposição e se a gente tivesse um carro ia ficar parado na garagem a semana inteira. Então quando a gente precisa, a gente vai lá e aluga um carro. Se a gente quer viajar, passear, fazer mais coisas, enfim, a gente aluga um carro.
E aí, recentemente, a gente tinha alugado, quando era nosso aniversário de namoro, pra sair pra jantar, enfim, fazer uma coisa especial. Só que, enfim, a gente tava com o carro ali e aí precisava ir no mercado. E normalmente aqui em casa, quem vai no mercado é o Jimmy, porque ele tem mais paciência pra olhar as coisas e tudo mais. E aí eu pensei, eu podia ir no mercado, eu pegar o carro e ir no mercado. Qual que era, né, o fora da zona de conforto? A gente tinha alugado um carro que ele era muito grande. E a garagem de prédio, né, quem mora em prédio sabe que a garagem é apertada. E eu não tô acostumada nem a manobrar na garagem e muito menos um carro grande. E aí eu pensei assim, tá, mas se eu não fizer isso, eu não vou me acostumar. Então eu falei pro Jimmy, tá, eu vou ir lá no mercado sozinha e tal, e depois fui dar uma volta. Enfim, né, fui eu lá com medo, né, de como que eu ia manobrar aquele carro. No fim deu tudo certo, consegui de primeira, fiquei muito feliz e muito orgulhosa. Ainda depois fui no mercado, dei uma volta na cidade, enfim, passei lá pela praia, fiquei realmente curtindo a minha companhia, sabe? E isso é algo que é muito legal de fazer, porque tu percebe às vezes que as coisas que tu fica meio receosa e tudo mais, não era nada demais e que tu consegue totalmente dar conta do recado. Então, isso já te dá, assim, os pontinhos de autoconfiança e assim tu consegue ser mais independente. Então, pensa aí, quais que são as coisas que tu às vezes deixa de fazer porque tu não está completamente segura. Talvez pode ser, né, dirigir. Eu sei que tem muita gente que tem medo de dirigir, às vezes fica deixando, tem carteira e tal, e fica frustrada com isso. Então, dirigir ou tirar o carro da garagem apertada, né, que nem eu falei agora, ou mesmo fazer um passeio, enfim, qualquer coisa que tu vá fazer sozinha e ter que te virar. A terceira coisa para ser mais independente é encarar situações desagradáveis que normalmente tu não dá a tua opinião, tu não fala aquilo que tu pensa ou que tu não toma o caminho que quer por conta de aprovação alheia. Quando, assim, há uns anos atrás, eu sempre tinha muito medo de falar aquilo que eu pensava e de desagradar as outras pessoas. Então, eu não falava quando eu não gostava de algo, se alguém falava algo chato, eu não dizia nada, eu ficava quieta. Então, eu ouvia muitas coisas, mas eu não gostava de me impor, digamos assim, em certas situações. Em outras, eu até conseguia falar. Só que isso não é uma coisa legal, porque tu acaba te anulando completamente e isso vai minando cada vez mais a tua autoconfiança, tu não consegue se expressar, tu não consegue falar aquilo que tu pensa e às vezes tu acaba fazendo certas coisas só para agradar outras pessoas, mas não seria aquele o caminho que tu escolheria tomar se fosse só por ti. Então, agora, se tu é uma pessoa que normalmente fica quietinha, não fala aquilo que tu pensa, quer evitar conflito, eu não tô falando para tu sair discutindo com todo mundo, mas apenas para colocar a tua opinião para fora de forma respeitosa, para tomar as tuas próprias decisões sem ficar esperando a aprovação de outra pessoa. Por quê? Porque tu é a pessoa mais importante da tua vida e não é egoísta tu se preocupar com as coisas que tu quer, com aquilo que tu pensa e deixar de lado uma opinião. Então, às vezes, por exemplo, nossos pais, nossos familiares, eles vão falar alguma coisa que a gente não concorda e eles querem o nosso bem. Só que não é por conta disso que tu precisa aceitar. Tu pode simplesmente agradecer e dizer, eu entendo, mas eu não concordo e por isso eu vou seguir tal caminho que hoje eu acho que é o melhor pra mim. A gente vê isso acontecendo muito, por exemplo, tu quer mudar de emprego ou tu quer começar a empreender e aí vai vir alguém que vai te falar que aquilo ali não vale a pena ou que não vai dar certo. Ou então tu vai fazer um casamento e aí chega alguém e te diz que o teu casamento, a tua festa tem que ser de tal forma. Ou acontece em uma situação de tu querer se mudar de estado ou mudar de país e alguém vai te falar que isso não é uma decisão inteligente, que tu não deveria fazer isso, que tu deveria ficar onde tá. O que fazer nessas situações? Tu tem que pensar. Quem que vai ter que lidar com as consequências dessa decisão? Sejam elas boas ou ruins. É tu que vai ter que lidar, né? Por quê? Porque é a tua vida. Então, são as tuas decisões e tu não tem que basear a tua decisão naquilo que elas estão falando. Aliás, por exemplo, se alguém fala, mas tal coisa seria melhor. Talvez até seria melhor, só que se tu não quer fazer aquilo ali e acabar dando errado lá no futuro, ok, tu aprendeu com aquilo e depois tu consegue tomar uma outra decisão. Então, segue o teu próprio caminho, fala aquilo que tu pensa e realmente segue as coisas que tu acredita. A quarta ação prática para tu ser mais independente é tu ter as tuas próprias coisas. O que eu quero dizer em relação a coisas? Eu estou falando sobre tu ter um projeto, uma coisa que é tua, uma coisa que tu gosta de fazer, então algo que te move. Por exemplo, eu comecei o meu blog lá em 2014 como um hobby, uma coisa que eu gostava de fazer. E eu poderia não ter feito com medo de como que ia ser, ou
então por achar que não ia dar certo, por nunca ter feito algo do tipo que eu estava pensando em fazer, só que era algo que me movia, então era algo meu, e é muito importante a gente ter algo que é nosso, então seja um projeto, seja um trabalho, um empreendimento, algo em relação a estudos, enfim, tem que ser algo que te move. E além disso, sobre ter coisas tuas, eu também falo sobre ter a tua independência financeira, porque a gente não pode ter dúvida alguma de que tu ter o teu próprio dinheiro, tu comprar as tuas coisas, tu poder se virar, tu pagar as tuas contas, isso é algo que te traz muita independência. Tu não tem que ficar dependendo de outra pessoa para tu conseguir literalmente sobreviver, comprar as suas coisas. Então eu sempre incentivo muito, tenha o teu próprio dinheiro, trabalha para conseguir ter a tua independência. Talvez hoje tu não consiga ainda, por exemplo, sair de casa, ter o teu próprio espaço, ou tu até consiga, mas tem medo de fazer isso. Então às vezes eu recebo mensagens: Mari, eu tô pensando em casar, morar com meu namorado, enfim, só que eu tô com medo de como que vai ser, tô com medo de dar errado, ou tá pensando em morar sozinha e tá com medo de que tudo vai desabar, que vai perder todo o dinheiro. Enfim, te planeja para fazer isso. Tudo tem que ser lógico, com planejamento. Só que não tenha medo de tomar uma decisão que só vai te fazer crescer. Tu só vai aprender com essa experiência, tu vai ter mais independência. Então, tu ter o teu próprio espaço, as tuas coisas, o teu dinheiro, isso é essencial para que tu consiga ser uma pessoa mais independente. E a quinta e última ação prática é tu tomar as tuas próprias decisões sem pedir opinião alheia ou sem recorrer a outras pessoas. Eu não estou falando que tu nunca vai pedir ajuda, que tu nunca vai pedir conselho ou coisas do tipo. Claro que não, tu vai pedir sim, porque eu também peço. Mas eu tô falando sobre conseguir tentar, assim, primeiro fazer as coisas sozinha antes de correr para outra pessoa. Então, quando tu estiver passando por um momento desafiador, assim, primeiro tenta lidar com aquilo ali sozinha, assim, de realmente ter essa maturidade, de olhar para isso, pensar numa solução. Às vezes tu tá passando por um momento realmente difícil e a única vontade é de sentar e chorar, e às vezes a gente realmente faz isso e tem que fazer mesmo, só que não basta fazer isso, né? Não basta sentar e chorar e querer que o problema passe ou querer que alguém resolva esse problema pra ti. É necessário que tu seja uma solucionadora de problemas, é necessário que tu olhe para aquilo e pense, o que eu posso fazer em relação a isso agora? E quando a gente fala de decisões, é a mesma coisa. Tu pode pedir opinião para outras pessoas, querer ouvir, né, uma segunda opinião é sempre muito bom também. Às vezes tu não consegue enxergar, né, todos os aspectos daquela decisão, então é sim legal pedir uma opinião. Mas não dependa dessas opiniões para tomar a tua decisão, né? Não fique esperando que alguém vai te jogar uma luz e dizer exatamente o que tu precisa fazer. Quando tu tiver algo para fazer, reflete sobre aquilo, escreve se for necessário, mas realmente pensa que é algo por ti e que tu precisa decidir. E às vezes pode ser que esse tipo de falta de decisão ele acabe aparecendo até em coisas pequenas. Então, por exemplo, tu fica pensando que tu quer fazer aula de dança e aí, em vez de tu fazer aula, tu fica, será que eu faço? Será que eu não faço? Aí tu vai lá e fala com teu marido, amor, será que eu faço aula de dança? E no fundo tu quer, só que tu fica esperando que a outra pessoa vai dizer o que tu tem que fazer, vai dar a resposta que tu já tem na ponta da língua pra aí sim ir lá e fazer. Então pensa aí um pouquinho, será que não tem decisões que tu tem adiado, mas que tu já sabe qual que é a resposta? Eu espero que esse conteúdo te ajude a se tornar mais independente. Comenta aqui embaixo como que tu se sente em relação a isso hoje, se tu já sentiu alguma vez na tua vida dificuldade pra ser mais independente e bora então colocar em prática. Me fala aqui uma ação que tu pode fazer agora já nos próximos dias para conseguir então desenvolver a tua independência. Eu espero muito que tu tenha gostado, não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o teu gostei, que me ajuda muito. Um grande beijo, muito obrigada por assistir e até o próximo!